América. 11 horas e 59 minutos. Para chegar a um conhecimento persistente da fé, todo fiel pode encontrar um precioso conteúdo no Catecismo da Igreja Católica, um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. Ele é um dom de Deus para a interpretação do Concílio Vaticano II. A fé cresce quando é praticada, vivenciada como experiência do amor de Deus gratuitamente recebido, e assim nos torna fecundos, porque alarga o nosso coração. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Rádio América no Twitter. @AméricaCN. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Este é o programa Mais Saúde, que começa agora aqui na Rádio América, nos estúdios em São Paulo, mas diretamente para todo o Brasil, através da rede Canção Nova, de rádio AM. E, como todos os dias, eu procuro trazer um convidado especial. E hoje, o nosso convidado é o nosso habitué. Já é alguém da casa, que é o nosso querido professor Dr. Enio Alves da Silva. Enio, boa tarde. Boa tarde, dona Gisela. Tudo em paz? Tudo, né? Uma saudade muito grande de você. Como é que foi? Tudo bem? Graças a Deus, comigo e com as bactérias, tudo em paz, né? Pois é, você sabe que falando de bactérias, está muito quente aqui em São Paulo. Imagina nesse resto de Brasil, né? E a preocupação da nossa população, que, como eu disse no meu livro, que você teve o prazer de estar lá. Livro. Você chegou a ler? Sim, claro. Eu e a Mirella, todos lemos. Que bom. Você gostou? Tudo posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu comecei justamente esse livro falando das mudanças de hábitos, né? Da nossa população, da nossa alimentação, que nos faz mudar e nos faz passar por essa transição nutricional. Nós que éramos desnutridos, agora estamos obesos, né? O país dos obesos. Ganhando dos Estados Unidos em muitos itens, infelizmente. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha interessante em relação ao que você fala no seu livro, né? Eu tenho falado também para cozinheiros, para o pessoal que manipula alimentos. Eles podem tudo, mas nem tudo convém. Essa é a sua filosofia? E eu vou te falar uma coisa. Eu estive viajando para o Nordeste e para o Norte. Às vezes está mais calor aqui. Olha. Porque São Paulo é uma cidade abafada. Sendo uma cidade abafada, forma uma estufa. Diferente daquela brisa que você tem no Nordeste, em alguns lugares. Então você pega uma comida de rua, um ambulante, por exemplo, ele está dentro de uma estufa. Perfeito. Vai na 25 de março, o excesso de pessoas e o calor e a falta, às vezes, de um vento, ele está trabalhando numa estufa a 35 graus. O que faz com que... Qual é o grande entrave do controle? A temperatura fomenta, proporciona a multiplicação microbiana. Então, se você tem um alimento exposto, os retornos da sua casa, que a gente pode até discutir sobre isso, né? Quanto mais tempo, a cada 15 minutos que está exposto no calor, uma geração bacteriana. 15 minutinhos? Uma geração significa uma bactéria se multiplica em duas. Mas nós não temos uma bactéria. Nós temos já milhões. Então, em questão de 2, 3 ou no máximo 4 horas, né, que seja, nós temos uma infinidade de bactérias produzindo toxina e deteriorando o alimento. Quer dizer, uma vira duas, depois de mais 15 minutos essas duas viram... Cada vai dar 4, vamos dar 4, né? Uma dá 2, 4, 4, 8. Quer dizer que é um PG, progressão geométrica. É progressão geométrica, então a coisa é complicada. O alimento de rua, se você pensar bem, está exposto à higiene ambiental. Então, é o manipulador, hoje é o manipulador ou o próprio ambulante. Às vezes é ele e a família, um faz e leva para a rua. É a higiene do carro que ele tem, é a higiene dele, é a higiene do transporte que ele usa, uma cesta ou um tipo de isopor. Isto é uma parte que é a higiene. Que a higiene começa desde a casa dele, desde a higiene das mãos, a higiene dos utensílios e a higiene dos alimentos que ele vai trabalhar. O agravante, o mais grave de tudo, não é só a contaminação que ele tem ao fazer o alimento. É que quando ele traz até servir na rua, bactéria já não é mais 1, 2, 3, são milhões. Se tivesse um jeito, isso nós temos treinado o pessoal ambulante, de fazer o produto frio,
Não é que nem pastel de feira, lembra da história do papel de feira? É que foi a pauta do nosso Mais Saúde. Hoje né? eles estão fazendo cru, né? O pastel recheio tudo cru, pré-preparado, a gente chama. Vem e deixa na geladeira, vem no isopor com gelo. Ele está no isopor com gelo até fritar na feira. A segurança é bem maior, porque é como se fosse um à la carte. Tá. O que é um à la carte? Não é que você pediu um prato, ele não tem lá tudo pré-preparado, o molho e tal, em garantia, né? Ele pega e serve para você naquele momento. É assim que está acontecendo com o alimento de rua. Qual é a tendência? Ou você trazer tudo pronto e manter quente, o que é difícil. Dificílimo. Neste caso, manter em temperatura amena está sendo a saída. É porque o que eu estava comentando, hoje você olha, em qualquer esquina você tem um ambulante vendendo alguma coisa de comida. São muitos ambulantes. Né? Quando são produtos mais secos, né, que nem bolos... Isso, olha, você segura a multiplicação bacteriana por 4 coisas, vamos dizer assim. Ou ácidos, não, coisa muito ácida, ou muito alcalina, que não é o caso, é mais ácida, ou muito seca, ou muito frio ou muito quente. Vamos dizer assim, claramente. O que é o muito quente? Acima de 60 graus. O que é muito frio? Abaixo de 10. O que é seco? Pão, farinhas, batata frita, tem muito pouca água livre. E o que é ácido? Pix, maionese feita com limão acidificada, sucos. Tem uns alimentos que já são naturalmente prevenidos e tem outros que não. Só que é difícil para a população saber disso assim no dia a dia, né? O grande problema é que a maioria dos alimentos que vêm para a rua para serem distribuídos, serem ingeridos, eles já estão propícios para as bactérias também. Não é tão fácil você segurar pela acidez ou pela secura do produto. É lógico, você falou uma coisa certa. Se eu tivesse fazendo uma medida pro meu filho, para ele para um... Lembra do piquenique antigo? Né? Eu faria tudo seco, se fosse possível. Ou algo que seja estável em temperatura ambiente. Por exemplo, você pega um queijo parmesão, um queijo provolone, dura muito mais do que um queijo fresco, um queijo mussarela. Então o que acontece? Você tem que saber jogar com esse tipo de situação. Perfeito. Por exemplo, um presunto que é industrializado e tem preservantes é muito mais seguro do que um hambúrguer. Então depende do produto, você tem mais vida útil ou menos vida útil. A comida de rua, eu tive fazendo um levantamento nesse fim de ano, nós não tivemos nenhum grande alarde, assim, em termos de surto. Que nós temos uma população enorme em São Paulo. O que tem de ambulante é uma coisa absurda. E olha, por incrível que pareça, teve os casos de diarreia, as coisas mais comuns, que até nós podíamos comentar depois que não é só a contaminação microbiana, fungo, vírus que leva a problema. O ser humano tem que estar propício a comer aquilo naquele dia, chama DSE, doença por sensibilidade específica. Por exemplo, você come sempre um determinado alimento, de repente você comeu e te fez mal. Não é o alimento. Nós temos que ver que o nosso organismo, você sabe muito bem disso, a parte psicológica, a nossa questão hormonal e os problemas de digestão estão ligados à dieta. E se você tem um problema naquele dia, estresse, você teve uma informação séria, você ficou emocionada por alguma notícia, naquele dia você está propício a ter uma diarreia. Quando eu dou aula sobre isso, eu até, depois nós podemos especificar com mais tempo quais são as doenças alimentares. Né? Não sei se eu posso classificá-las agora para você ter uma ideia. Sim, por favor. Então, eu acho que está bem de acordo com o tema. A gente trabalha com 5 doenças alimentares hoje, que inclusive 2 ou 3 delas fazem parte do alimento de rua. Primeiro, doença nutricional. Você é especialista. Comeu errado por algum tempo, você vai ter um distúrbio. Com certeza. A funcional, hoje tem um monte de dietas aí estudadas. E nós comemos muito mal, né? Você sabe. Nossa. Para encher a barriga é uma coisa. Então, coisa se nutrir. A gente come, mas não se nutre, né? Você acha, doutora Gisela, que comendo 10 pastéis por dia, 5 esfirras, está nutrido? Pois é, né? Você pode sentir alimentado, saciado, aquela gordura. Mas não está nutrido, né? Não. Faça isso por um tempo e você sabe a resposta. Pois é, aquelas 50 milhões de células que nós trocamos todos os dias vão ficar com um pequeno problema, né? Se você fizer um levantamento do povo brasileiro, eles já estão pré-concebidos a ter problema orgânico por causa da nutrição mal feita desde o início. Exato. Falta de cultura alimentar, um monte de coisa que vem com o tempo, vem se adequando. Exato. Certo? Então esse é um primeiro agravante. E a imunidade fica comprometida, né? Nossa. Então qualquer gripinha, qualquer coisa derruba mesmo. Segundo, você tem as chamadas doenças por sensibilidade específica. Ou seja, o alimento está bom, eu que não estou em condições de comer aquele alimento nesse dia. Não sei se você já notou, você pega um grupinho teu, ou família, ou de amigos, e vão a um lugar. Todos comem igual, um tem diarreia. Isso não é contaminação. Não é, isso é um problema orgânico. Pode reparar que aquela pessoa não devia ter comido aquilo naquele dia. Chama DSE.
Nós tivemos, né, eu trabalho com o ACDL no laboratório, nós nunca tivemos tanta análise de surtos, mas não são surtos, na época da Páscoa, porque o pessoal não deixa de comer carne vermelha e se entope de frutos do mar. E é uma coisa também que você pode um dia me explicar, os frutos do mar e os peixes têm uma proteína que muda alguma coisa no organismo que dá choque tóxico. Com certeza a histamina, né? A histidina é um tipo de aminoácido que quando não está numa temperatura adequada e começa a ter uma degradação, vira histamina. E aí facilmente alergênico. Muita alergia. Nós tivemos muito caso de gastroenterite por causa de comer demais frutos do mar. Não está acostumado, então também desse uma DSE, uma doença de sensibilidade específica. Uma outra doença muito interessante é a emotivo sensorial. Você, às vezes, sem comer o alimento, só de olhar você tem uma repulsa, a repugnância. E isso gera um problema emocional. Esse emocional leva você a ter doença. É considerado hoje uma doença. Por exemplo, você vai comer um produto, é um pelo, um cabelo. Não, mas realmente... Você nem comeu, já está vomitando. É verdade. Não é? E depois tem outra. Aquele pelo, se você for analisar, ele não tem uma patologia tão grave quanto o que acontece quando você olha. Por isso se chama doença emotivo sensorial. Que coisa. Você come pelos todo dia, a massa da pizza tem pelo que sai do braço da pessoa, você come pelo. Só que o pelo não machuca, não tem tanta bactéria para ser infecciosa e não tem produto tóxico. Só que a gente pode... não vê, né? Nós comemos diariamente pelo de roedor, pelo de pubis, pelo de braço, pelo de cabelo, tudo. Mas você sabe que outro dia eu recebi aqui no Mais Saúde o professor Galo da Saúde Pública lá da USP. Excelente. Ele falou uma coisa assim que foi estarrecedora. Porque ele disse assim, gente, em cada quilo de poeira, então imagina 1 quilo de poeira, então visualizando são 5 copos de 200 ml, né? Aquele copo de requeijão cheio. Então são 5 copos de requeijão cheio de poeira. De cada 5 copos de requeijão cheio de poeira, 1 é só de cocô de barata. Concordo. Eu olhei, eu falei, como assim? Falei, porque a barata, quando anda, cada passinho que ela dá, ela faz um cocôzinho, pra quê? Pra marcar a trilha dela. Só que aí bate um vento, aquilo voa. Então eu fico imaginando o que a gente não respira, o que a gente não come. Porque enquanto você está comendo o teu pastel na rua, tá circulando um vento que deve ter todas aquelas, enfim, aquelas impurezas. Eu vou corroborar com isso numa coisa interessante. Enchente. Quando você tem enchente, você tem lama, você tem tudo que é misturado. Você tem todas as bactérias que vêm dos animais, tudo aquilo que você imagina, a enchente traz. A água seca, o que fica? O pó. O pó. Aquele pó, bota a barata, o rato, tudo junto. E as fezes humanas, hein? Não vamos só falar de rato e barata. Nós estamos com um hábito humano terrível, terrível. Então você junta tudo isso, aquele pó é extremamente orgânico. E depois você pega um caminhão que tem alimentos que vai passando naquele pó, ele já leva toda aquela contaminação. Que além dos resíduos animais, você tem os micro-organismos. Então o Clostridium, Bacillus cereus que estão no pó, coliforme fecal... Tudo isso leva a uma contaminação maior. Exato. Leva a um alimento que não vai ser bem manipulado ou bem cozido e vai pro final. Por isso a importância de verificar em que veículo está sendo transportado esse alimento. Quer dizer, não é uma coisa assim, apenas ir lá e comprar, né, Enio? Em que veículo e que época. Porque depende da época você teve as enchentes. Olha, nós tivemos enchentes no Brasil inteiro. Nossa. Eu não sei aonde não teve, mas em algum lugar chove e enche. Agora, Enio, não te dá agonia de olhar aquele povo com água até, assim, a altura do joelho e as pessoas andando como se estivesse andando numa piscina? Eu acho um despropósito. Não tem como você qualificar isto. E outra coisa pior. Quando você tem uma enchente, a pessoa vai andar na enchente, qual é a primeira coisa que ele faz para andar? Levantar. Tirar o sapato. E não deve jamais. Não deve, aí vai estragar o sapato, pelo menos você não corta o pé. Porque a leptospira, eu vou te explicar, falam de leptospira, que lata de bebida, esquece, é tudo mentira, isso é besteira. A leptospira é uma bactéria que está na urina de roedores, né, tá de animais silvestres, e vem com a urina. O que a enchente ou a água faz? Ela busca todos os resíduos e a urina dos animais para misturar nessa enchente. E a leptospirose é uma doença que a leptospira entra pelo ferimento de pele. Então, gente, por favor, não chuva, não tire o sapato, fique com o sapato. É preferível estragar o sapato do que você se cortar num lugar que você não está vendo, um vidro ou alguma coisa, e a leptospira entra. Esse que é o grande problema. Nós tivemos um funcionário de cozinha que morreu de leptospirose porque ele foi limpar o lixo da cozinha, do ralo, sem luva.
Tinha tudo lá. Ele enfiou e se cortou. E o ralo é que nem uma enchente. Você tem todo o que está embaixo do terreno, migra, infiltra, e tinha leptospira. Nós não vamos crucificar o rato. Nosso planeta tem tudo. Nós temos que controlar essa situação. E quem descontrola é o hábito do ser humano. E daí se uma pessoa está, então, numa situação de estar numa enchente, primeira coisa, evitar de ter contato com aquela água. Infelizmente, seria o certo. Mas como é que ele vai evitar se a enchente já chegou na casa dele? Não, eu tô falando assim, né? Porque às vezes a gente se pega no meio do trânsito e começa aquela água a subir. E agora você tem, assim, instruções de como sobreviver a uma enchente. Então, o tal era um policial que estava dando a seguinte informação. Quando começar a subir e tiver alcançando a altura da sua porta, você já deve abrir e sair do veículo. Senão depois você não abre mais. E você vai, e você ir pra cima do capô e esperar alguém Não tem pegar. jeito, é isso mesmo. A pressão externa é muito grande, né? Porque o carro forma uma bolha. Ele flutua. E se você não consegue sair, você não consegue abrir, você não consegue nada, aí você morre dentro do carro. Gente, é um absurdo. Agora, veja, você falou uma pergunta interessante. Como não entrar em contato com a água? É muito difícil, hein? Você já acorda na sua casa com a água pela cintura? E aí eu tive uma das nossas secretárias, mora num local ótimo, que é aqui o Butantã. Mas aí teve uma comporta, não sei das quantas lá, que esqueceram de abrir. Ela disse que foi uma experiência, assim, estarrecedora. Ela disse que, de repente, uma água que tinha que ser escoada começou a voltar e inundou um bairro que jamais inundaria. Ela disse assim que a gente não tem ideia da rapidez como entra a água. A rapidez é violento mesmo. Diz que sobe numa velocidade absurda. A água é um espanto, ela destrói, a força da água é muito grande, destrói estradas, né? Então, veja, essa rapidez faz com que você não tenha tempo de sair, muitas vezes. Agora, entrar em contato com a água, infelizmente vai ter que entrar. O que vocês procuram não fazer? Procura não ingerir. Né? Pelo amor de Deus. Procura não tirar o sapato. Você ficar de cueca ou de calção, seja o que for, não é o pior. Mas se você tiver feridas, também a água... Se você estiver de roupa e tiver ferida, não tem jeito, né? Aquilo vai passar. Agora, qual é o problema do sapato, do tênis, seja o que for? Não tirar, para não ter cortes. Tá. Porque você anda, você apoia, é óbvio, nos pés. Você não vai dar de joelho, geralmente. Só que você pode cair, pode raspar. Mas você está menos suscetível, exposto aos ferimentos que levam à penetração desses micro-organismos infecciosos. Como leptospira, streptococcus, uma série deles, né? Então essa é a primeira parte. Tá. E olha, então, e a gente mudou, assim, completamente o rumo da conversa, mas por conta do quê? De lembrar que depois isso seca, e que todo esse material horroroso está aí disponível, ventou... Que além dos fezes de barata, tem as fezes de rato, tem as fezes do homem, tem tudo que você tinha naquele ambiente expondo. O ser humano e os alimentos. E você sempre fala, não comprar temperos e chazinhos a granel que são vendidos naqueles mochos em pontos de ônibus. Você nunca sabe o que tem lá? O que é fazer um chá? Né? Tem dois caminhos. Ou você ferve junto com a água, então você vai atingir alta temperatura, até mata os micro-organismos. Mas tem gente que não faz assim, ferve a água, deixa as ervas no coisa e joga. Quando você joga, não é mais a temperatura de fervura. Vai fazer a infusão, mas uma infusão em temperatura mais baixa. Então, muitos micro-organismos não vão morrer. Então, tem esses dois lados do tal do chá, né? Isso. Agora, você teria que comprar... Eu também não compraria chá que sofre enchente. Com certeza. Mas então, às vezes deixam secar e vende, viu? Pois é, gente. Então, a importância, né, Enio, de comprarmos produtos que estejam embalados, que tenham... hermeticamente embalados. Que tenham origem, que se acontece alguma coisa, a gente sabe para quem reclamar. Claro. Então, é um cuidado que temos que ter, né? Tem alguns produtos que mesmo sofrendo enchente, ainda, entre aspas, você pode usar. Vamos supor, uma melancia que sofreu enchente. Se você tirou e lavou muito bem, a chance dela não ter... E desinfetou, claro, naquele modo, é menor. Mas folhas, frutas que você vai ter polpa exposta, aí não dá. Tem que ter uma casca muito rígida para você poder utilizar, mas não é o certo. Então o melhor é tomar cuidado nessa época. Então, né? Nós estávamos falando de doenças nutricionais, doença emotivo-sensorial e a doença DSE, né? A sensibilidade específica, e a emotivo-sensorial, que acabou caindo nisso. Isso. Só o fato de você ver a enchente já é repugnante, né? Nossa, é uma coisa absurda, mas a gente não se dá conta, né? Lógico. Eu vejo no consultório, eu tenho um mostruário sobre quanto de açúcar, de sal e de gordura tem nos alimentos. As pessoas olham a comida, mas não se dão conta que aquilo vai virar açúcar,
gordura e que tem sal. Quando você mostra, as pessoas ficam olhando assim com uma cara Não tem absurda, ideia. não tem ideia. Então a gente também não tem ideia quando olha como que está isso na natureza. Mas Enio, já a gente já está entrando no nosso primeiro intervalo. E eu acho, assim, super importante essa prestação de serviço que você nos dá aqui no Mais Saúde, porque são pequenas dicas que, no fundo, fazem tanta diferença. Mas para o próximo bloco, eu gostaria que nós, então, continuássemos a falar desse tema de comidas de rua. Vou deixar vocês na companhia dessa música bem gostosa para, enfim, né, dar uma contrabalançada nesse tema nosso que está um pouquinho pesado, mas tão importante de estarmos tocando, né, Enio? E eu volto já com vocês. Hoje o nosso convidado, o professor Enio Alves da Silva, ele que entende tudo de bactérias. Uma canção nova em sua vida. Você que anda cabisbaixo e sem saída, e no labirinto encontra-se sua vida. Olhe para mim e vinde à luz. É tempo de graça. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Você que pensa que está só e abandonado, e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te. Eu nunca desisti de você, de você. Tire essa máscara de forte, saia dos laços da morte. Não há pecado maior que o meu perdão. Sei que estás em perigo, venho te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Alguém por ti, eterno sonho meu. Caia nos meus braços, deixe-se amar, oh meu amor. Você que pensa que está só e abandonado, e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te. Eu nunca desisti de você, de você. Tire essa máscara de forte, saia dos laços da morte. Não há pecado maior que meu perdão. Sei que estás
Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Deus tem um projeto para nós. Veja o seu corpo, por exemplo. Você sabe para que servem as coisas no seu corpo. Você olha para a sua boca. Você sabe para que ela serve. Você olha para o seu olho. Você sabe para que serve. E existem pequenos detalhes do nosso corpo que mostram a inteligência imensa de Deus. Por exemplo, o que é que são esses pelinhos aqui em cima? Isso aqui é sobrancelha, né? Não é isso? É a sobrancelha. Pois bem, vocês já notaram que a gente soa bastante na testa? O suor cai, chega aqui na sobrancelha, ele se acumula e a sobrancelha forma uma calha natural e o suor escorre para os lados, ao invés de pingar diretamente nos olhos, para que você possa enxergar direito. Isso chama-se inteligência divina. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Feliz aniversário, Rádio América. Aqui é o Padre José Roberto, da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Neste dia, que essa rádio possa irradiar muitas bênçãos sobre os corações e que desça sobre todos aqueles que nos acompanham pela Rádio América a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Está chegando. Grande Cairós com Padre Reginaldo Manzotti e Padre Adriano Zandoná. Dia 22 de setembro, no ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. As vagas são limitadas, então adquira já o seu ingresso por apenas R$10. Na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Próxima estação, São Joaquim do Metrô. Informações, 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Comemore você também os 20 anos da Canção Nova em São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Michel Dias, sou do Jardim Danfer, São Paulo. O benefício que a rádio trouxe para mim foi a alegria de todas as tardes e estar em oração, principalmente com o programa JMJ. Olá, sou eu, Dunga, e tenho uma novidade para você, ouvinte. Já está saindo do forno o meu mais novo trabalho, o CD Fogo Abrasador. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Gente do bem, gente que faz. Gostou? Então adquira. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600 e pelos evangelizadores porta a porta. Esta é a semana decisiva do projeto Dai-me Almas. Reta final do projeto Dai-me Almas. Hora de fazer o seu algo a mais pela Canção Nova. Contamos com a sua ajuda e oração. Você que ainda não fez a sua contribuição através do boleto do calendário do bem deste mês de junho, ainda dá tempo. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Diariamente, às 11 da noite, apresentemos nossas intenções no Santo Terço. Sintonize e participe. América. 12h28. Quem acredita nunca está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar a nossa sociedade, dando esperança. A fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. América. Estamos apresentando Mais Saúde. Voltamos com o programa Mais Saúde, aqui em São Paulo, na Rádio América, mas para todo o Brasil, através da rede Canção Nova. E nós hoje estamos recebendo o nosso querido professor Enio Alves da Silva, que tem essa disponibilidade de vir pessoalmente aos nossos estúdios e responder às suas questões. Se você tem alguma dúvida
pode ligar aqui pra gente. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Enio, nós estávamos falando no primeiro bloco, se é que você só ligou o rádio agora, nós estamos aqui discutindo a classificação das doenças alimentares. Professor Enio, assim, nossa, já falou muita coisa interessante. Só que, Enio, antes de você falar, dar sequência ao nosso assunto, conta um pouquinho da sua empresa, que é ótima, que eu achei uma ideia, assim, fantástica. A Proalimento, uma empresa de cursos e capacitações, nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma amostra muito boa do que o mercado está oferecendo. A proposta é boa, né? A perspectiva também. Que beleza. Então é um que tem reconhecimento do Ministério, eu achei fantástico. Ótimo. E está caminhando. Lógico, é um segmento do mercado hoje que você não forma grandes turmas de repente, né? Você depende de época, depende das pessoas estarem com seus salários. Nós estamos com um problema de ter muita gente também procurando emprego. Então as coisas vão se somando. Mas nós temos vários cursos na Proalimento que estão sendo aplicados. Um deles é das colaboradoras do lar, que você conhece. Gente, isso é o máximo. Eu tenho realmente indicado para as minhas pacientes, porque é o que eu digo, Enio, o que adianta eu com todo aquele meu discurso de nutrição funcional e que você pode estar lendo no Tudo Posso, mas nem tudo me convém. O livro traz bem todos os problemas de contaminação também, através de embalagens inadequadas, não só o armazenamento, claro, né? Claro. E daí eu faço tudo bonitinho com o paciente, só que em casa a colaboradora não sabe porque ninguém ensinou. Sem querer, ela acaba destruindo todo o trabalho da indústria, o trabalho que você faz, né, de nutrição, e aquilo que ela deveria fazer, que está na mão dela hoje em dia. Porque muitas famílias hoje vão trabalhar. Exato. Elas ficam às vezes com o filho e com a casa. Exato. Então é um outro segmento do mercado que é carente ainda de cursos e capacitações. Uma coisa interessante também, nós fizemos as propagandas, né? Mas elas mesmas não têm muito interesse. Mas é interessante isso, porque eu vejo no consultório que algumas pacientes acham a ideia fenomenal, você bem viu disso. Mas tem pessoas que acham que, mas eu vou trocar de funcionária, elas não param em casa e não alcançam a beleza que é esse trabalho que vocês fazem. Sabe o que eu acho? Esse colaborador do lar, como qualquer outra profissão, tem que ser profissionalizada mesmo. Tem que tomar um rumo profissionalizante. Não adianta ficar como coisas caseiras. Você lembra, nutrição hoje é ciência. Sempre foi, mas hoje se fala mais como ciência. Você lembra quando a gente falava de arte culinária? Né? Hoje é técnica. Culinária, nem técnica culinária, técnica é dietética. Então, a própria nutrição hoje é uma ciência das mais importantes que nós temos. Verdade. Mas há muito tempo atrás, não se falava nisso com o peso que é hoje. Exato. Chegará o momento que você vai ver uma empregada doméstica hoje, né, uma colaboradora do lar, com uma responsabilidade muito diferente do que é hoje. Com certeza. Não é lá, sou diarista, vem, arruma, limpa. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Até o dia que isso se tornar um problema jurídico. Com certeza. Que alguém for preso e for condenado por uma contaminação, ela vai ser como um cozinheiro. Exato. Você viu hoje como funcionam as cozinhas? Hoje você tem regras, leis e penalidades. Então, se um cozinheiro, um ajudante de cozinha, alguém provocou uma contaminação, ele responde criminalmente. Exato. Então, vai chegar o dia também que essa pessoa do lar se tornar profissional também. E nós nutricionistas, nós somos responsáveis técnicas, né? Você quer ver um paralelo interessante? Você tem um restaurante, né, comercial. Você vai contratar uma pessoa. Você não pede alguma característica profissional da pessoa? Quais são as suas formação? O que você tem? Chegará o dia também que um casal, alguém, dono de casa, vai contratar uma colaboradora e falar assim: cadê teu certificado? Onde você estudou? Isso. Que especialidade você tem para trabalhar aqui? Isso. Quando isso acontecer, tanto quem contrata, somos nós, e quem vai trabalhar, já estão preparados para esse tipo de realidade. Perfeito. Entendeu? Não, e eu te digo, eu apoio, você sabe que eu sou fã incondicional da Proalimento. Nós agradecemos. E realmente você conte conosco aqui para realmente divulgar, porque é um curso importante. E nós somos os seus fãs também, né? Então tá tudo bem. A nutrição e o controle andam juntos. Justo, de mãos dadas. E eu sei que você quer fazer, dar sequência na classificação das doenças alimentares, mas eu já vou te colocar 2 questões aqui dos ouvintes que estão participando e você fique à vontade para terminar a sua explanação e, conforme for contemplar no meio delas as 2 questões. Tem a Ana, aqui de São Paulo, do Campo Belo, que ela quer saber se é certo, depois que você
higienizou as folhas com cloro, se é correto passar essa folha depois na água corrente para tirar essa solução clorada. E tem a Cristina aqui de Belo Horizonte, que quer saber quais são os alimentos menos complicados de consumir na praia. Então, você fique à vontade para responder as duas questões, que talvez até se encaixe no meio do restante da sua explicação aqui sobre a classificação das doenças alimentares. Tá. A primeira questão que fala de higiene de verduras, ela está deslocalizada, dá para responder agora, é mais fácil. Agora, a outra se inclui na parte da DTA, que a gente vai explicar em seguida. Higienizar verduras é um clássico hoje. É obrigatório passar na água depois de clorar. Então veja, o que é lavar verduras? Você pegar ou verduras e frutas, vamos dizer assim, um a um ou folha a folha, né, sem estar, você já limpou, já tirou as partes estragadas. Passar na água prévia é fundamental. Você vai tirar aí uns 78% de matéria orgânica, resíduos, pulgões, sujeira. Essa verdura em seguida vai para a desinfecção. Ainda hoje o mais barato e o melhor para nós em casa é cloro. Você pode usar uma água sanitária dessas chamadas de desinfetante de uso geral. Se tiver com indicação para alimento, melhor ainda. Tá. Uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Então, uma colher de sopa para 1 litro de água. 1 litro de água, lembrando que tem que ser uma água sanitária sem sabor, sem cheiro, né? Sem cor de preferência. É isso mesmo, sem nenhum odorizante, sem nada. Isso. Quando ela vem desinfetante de uso geral, geralmente ela está incluída pela legislação nesse tipo de água sanitária. Tá, a legislação já inclui. Já inclui. Daí você coloca 10 minutos, pelo menos, 10 a 15 de imersão. Pode usar até mais umas vezes essa água, até 3 exato, vezes. Quer dizer, a gente mergulha tal, retira, quer dizer, desde que tenha, como você falou, passado antes numa água corrente para tirar a sujidade maior. Depois mergulha 10 minutos, aí eu retiro, posso usar de novo. Pode outra remessa de verdura. Tá. Mas essa que você retirou vai para enxágue final. Perfeito. Então, respondendo a pergunta da ouvinte. Enio, deixa eu te fazer uma pergunta. Estão falando muito sobre ozônio. Olha, ainda eu tenho uma certa dúvida. Sim. O ozônio é um ótimo bactericida, vamos falar a verdade. Vamos explicar o que é ozônio? Ozônio O3. Você tem uma máquina que pega o oxigênio do ar, faz uma fusão e sai o O3, que é um gás também. Isso. Esse gás tem que ser jogado numa água, como se fosse aquário. Já viu aquário borbulhando? Depois que ele saturou, você tem aí 20 minutos para lavar as verduras. Tá. Só que nós estamos num problema ainda que eu tenho visto. Primeiro, você não sabe a hora que saturou. Você não sabe a concentração, que tem que usar 3%, mas você não sabe como chega a 3%. Entendi. Hoje nós sabemos que uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água te dá 200 ppm. Tá. Só que eu tenho visto por aí alguns tipos de ozonização que você não tem como saber se está funcionando. Porque estão falando muito, e outro dia eu estava até vendo que parece que tem um local que eles estão usando como se fosse um VAP com ozônio. Então não estão mais precisando de produto de limpeza para desinfecção de determinados ambientes. Eu fiquei ouvindo e fiquei pensando, vou perguntar para o professor Enio. Em primeiro lugar, o ozônio não é aprovado pela legislação brasileira. Primeiro lugar. Tá. Então não poderia usar. Tá. Para fazer teste, ver se funciona e pedir aprovação, está no caminho. Tá. Eu tenho feito análises desses produtos que você falou, como o apneu usado, não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu tenho visto equipamentos que faz a ozonização assim, a água já sai com o ozônio e vai, não funciona. Não funciona. O único que funcionou que eu analisei é você ter o ozônio borbulhando na água. Enquanto ele está borbulhando, há o poder bactericida. Quer dizer que eu poderia ter, de repente, um filtro... não sei se é filtro que a gente chama, ou ter um aparelho que fizesse... Não, esses aparelhos já estão sendo fabricados. Pois é, e aí eu colocaria numa água a minha verdura com aquele... Pelo que eu vi que vão vender assim, é um aparelhinho pequenininho que você põe na parede. Uhum. E tem, você liga, né, elétrico, você tem uma mangueirinha. Sim. E um filtrinho na ponta que você deixa dentro de um... Como se fosse um aquário. Só pode ser de plástico. De vidro que for. Esses que você usa em casa mesmo. Sim. Né? Monoblocos, tupperware grande, coisa assim. Aí você põe lá 3 litros de água, por exemplo. Tá. Bota aquele borbulhador lá. Espera uns 10 minutos borbulhando. Sim. E isso tem que ver o que a máquina vai falar. Depois disso, espere 10 a 15 minutos. Enquanto está borbulhando, depois de 15 minutos, você pode jogar a verdura lá dentro. Mas tem que lavar a verdura folha a folha. Antes tem que lavar e depois seria no lugar da água clorada. Então, como é um produto que não deixa resíduo,
não necessitaria enxágue final. Pois é, e depois não deixa resíduo, né, Enio? Eu achei tão interessante. Sim. Aí sim, ecologicamente falando, e controle de água, economia de água. Inclusive em termos de contaminar... Não, em tudo, né? Quer dizer, da gente não estar consumindo nenhum resíduo e a economia de água. Agora, né? você me perguntou uma coisa que eu vou te responder tecnicamente. Eu não recomendo por enquanto. Por enquanto não. Nós não temos ainda nada caseiro. Tá. E o que eu tive analisando deixa contaminação. Então, me desculpe os fornecedores, mas alguma coisa precisa ser adequada. Claro. Olha bem, eu não estou falando que o ozônio não é bactericida, ele é bactericida. O que nós temos que adequar é esse tipo de atitude na utilização do dia a dia. Certo, tem que padronizar. Padronizar. Tá certo. Por exemplo, em cozinhas, que é um trabalho mais profissional, você pode, em vez de usar água sanitária, você pode usar peróxido, ácido... Tem um outro produto hoje, ácido peracético. Ácido peracético é mais caro um pouco e mais tem que saber diluir. Depois que você fez que nem o cloro, né? Você lavaria folha a folha e coloca nesse ácido peracético. Também não precisa enxaguar porque ele não tem resíduo, ele fica água. Ah, tá. Isso é outro, mas isso não é para nós em casa também. Tá certo. Isso é para indústrias. Tá certo. O que a indústria de vegetais minimamente processados está fazendo? Lava essas grandes indústrias que você já compra pré-lavado. Lava folha a folha, como a gente faz em casa. Põe no cloro, 10 a 15 minutos, e faz na água de enxágue o ozônio. Nossa, aí é perfeito. Mas o ozônio não está entrando como bactericida, está entrando como limpante. Nossa, aí zera, né? Mas deixa só, quando aquela ouvinte falou de enxaguar, você quer melhorar, vamos supor que você compra num lugar que tem muito pulgão. Sim. Faz lavagem folha a folha, 10 a 15 minutos no cloro, enxágua com vinagre, água com vinagre. Tá, perfeito. 2 colheres de sopa de vinagre para 1 litro de água. Então a gente vai deixar final. no blog, tá? A receitinha. Higienização. Então, primeiro folha a folha na água, depois 1 colher de sopa para cada litro, 10 minutos. E recomendação do professor Enio que o enxágue seja feito com uma água que contenha vinagre, na proporção de 2 colheres de sopa para cada litro de água. O melhor modo de lavar verdura é esse, não tem melhor, por enquanto. Isso aí é uma dica boa, né? Mas, Enio, e a classificação das... Só para não perder o fio da meada, das doenças alimentares, não é isso? Isso, perfeito. Nós falamos em doença nutricional, você sabe muito mais do que qualquer um de nós. Livro, tudo posso, mas não tudo, mas nem tudo me convém. E lá nós temos também, né, toda essa preocupação de evitar as contaminações, né, Enio? Sem dúvida. E esse livro tem para mim é fundamental no sentido da doença nutricional mesmo. Isso. Você vai ficar mais saudável. Perfeito. Que é a primeira parte. Perfeito. Daí tem a doença por sensibilidade específica, que é aquela que você não está, nós explicamos, né, em condições de comer aquele alimento naquele dia. Quer ver um exemplo? O diabético, o celíaco, isso é DSE, porque o glúten está lá do jeito que ele é. Ele não está estragado, não está contaminado, é você que não pode comer. Perfeito. Isso é DSE. É emotivo sensorial, é aquela que você viu, logo vomita. O pelo, o cabelo, o dente, a barata. Outro dia a pessoa foi comer, tinha uma barata dentro da comida. Ela nem comeu, ela começou, pelo amor de Deus, vomitou, passou mal. Claro. Esse é emotivo. Tem só 2 que nós não comentamos agora, que vai ser a sequência. Isso. É a doença simbólica. A simbólica e doença transmitida por alimento, chamada DTA, que as pessoas conhecem por toxinfecção alimentar. Tá. E a simbólica? Simbólica é uma coisa muito curiosa. Ainda está pouco estudado, mas é quando você fica bravo, nervoso, até doente, quando não tem o teu desejo esperado naquilo que você está aguardando. Olha que interessante, explica melhor. É muito comum isso. Eu vou te dar 2 exemplos. É muito comum um trabalho que eu vi lá com o purê de Santa Catarina. Eles têm o hábito de fazer com uma farinha branquinha, fininha. É o pirão daquela farinha deles. Qualquer outra farinha utilizada, eles não reconhecem como aquele pirão deles. Então, outro dia uma pessoa foi comer. Mas não é nada disso que eu pedi. Não é isso. Vem com o nome, mas não é. Não sei se aconteceu, você tem uma comida típica de um país, né? Que você está em outro país. Aí você fala, puxa, tem a comida do meu país, eu vou lá comer. Quando você chega, não é nada daquilo. Exatamente. Completamente diferente. Isso é simbólico. Olha que interessante. Eu vou te dar uma informação muito interessante que aconteceu comigo na Bahia. Trabalhava numa cozinha grande e lá eles têm... Era uma siderúrgica muito grande. Fizemos a cozinha lá, a cozinha industrial. Primeiro dia não comeram, segundo não comeram. Durante 15 dias ninguém comia. E era a comida perfeita de uma concessionária de alimentos que faz assim no Brasil inteiro. Aí um amigo baiano falou, vocês estão errando no simbólico. Gisela, isso não é de hoje, faz 20 anos isso. Né? Agora que eu estou sabendo o que é simbólico. O pessoal daqui é de uma religião que se você não colocar a cor do santo do dia
no prato, ou na mesa, ou na cortina, eles não vão comer. Você tá brincando? Então eu fui aprender, né? Segunda-feira o xalá branco, terça-feira algum vermelho, assim por diante. Quer dizer, aquilo que a gente chama do sincretismo, né? Quer dizer Isto mesmo. É simbolismo. Foi um sucesso. A mesma comida, hein? Vamos supor, puseram um manjar branco, puseram lá uma beterraba no terça-feira, ou então pano de mesa da cor do santo do dia. Gente, acabou o problema. Que coisa, mas você vê a cultura, né, que tem que ser levada em consideração. A doença simbólica é puramente cultural. Nossa. Mas é doença, entendeu? É até o ponto que estão desenvolvendo o trabalho assim. Lembra de que falava de APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle? Sim. Hoje tem APPCC simbólico. Tem perigo simbólico. Caramba. Até isso está chegando. Só que é uma classificação que, falando para você, não é o dia a dia ainda. Tá. Mas já está aparecendo isso. Uhum. Seria como um judeu que teria uma carne de porco no meio de uma preparação de um buffet e ele não pode comer carne de porco porque na religião não permite. Porque se ele comesse não ia fazer mal, concorda? Perfeito. Mas ele não permite pro simbolismo dele. Perfeito. Simbolismo pode estar na religião, pode estar na cultura, pode estar no... Qualquer situação que você perceba que não queira. Tá certo. E a quinta? Isso. Pode falar. Então, a quinta que seria, o que eu acho interessante, é a chamada DTA. Que é aí que é o alimento contaminado. Certo. Doenças transmitidas por alimentos. Por perigos físicos, químicos e biológicos. Então, essa doença é exatamente aquela que a gente está combatendo com a higiene. Certo. Que são perigos biológicos, bactérias, vírus, fungos e parasitos. Perigos químicos, tudo aquilo que é conservante, agrotóxico, desinfetante que você coloca no alimento. E perigo físico, tudo aquilo que pode estar presente e machucar. Isto leva ao chamado controle higiênico sanitário. Tá certo. E nesses programas que eu tenho participado com você, nós debatemos até hoje perigos biológicos, químicos e físicos. Perfeito. Tem falado muito de DTA. Né? E aí teria uma série de exemplos que a gente poderia até falar, não sei como você acha melhor, né? E a gente não respondeu a questão da Cristiana de Belo Horizonte. Vamos responder. Quais os alimentos mais seguros ou menos arriscados de comer na praia? Não é fácil. Não é fácil. Primeiro lugar, esqueça a ostra de praia. Nossa Senhora. É pé na cova, que nem dizem. Porque a ostra de praia pega na ostra silvestre. O silvestre tem toxina paralisante de molusco. Já houve morte por causa disso, não vale a pena comer ostras na praia. Se ela comer peixe frito, camarão frito, é arriscado também. Porque você está vendo que está frito na praia, mas você não sabe quanto tempo isso ficou na geladeira. E tem aquelas aminas, para o professor Alexandre, que são estaminas. Eu não comeria. Professor, ele não comeria. Que seria mais seguro? Sorvete? Tá. A não ser que você tenha um sanduíche que eles estão vendendo dentro de isopor refrigerado, que vá queijos mais duros e frios, né? Laticínio é o queijo frio, tipo presunto cozido, salame, que é muito seguro. Ovos fritos, ovos cozidos é seguro. Já fizemos um trabalho que eu te falei que o ovo é muito duradouro depois de frito. Tudo que for embalagem hermética, tipo suco, queijo pasteurizado. Pois é, o que eu digo é o seguinte, como a água a gente não sabe de onde veio para aquelas raspadinhas, então o melhor seria o sorvete que vem embalado, né, Enio? Sem dúvida, sorvete embalado. E você falou uma coisa interessante, de onde vem essa água? Pois é, gente, então não é muito complicado. Enio, por que o programa acaba tão rápido quando ele tá bom? Olha, eu te faço uma proposta de um dia a gente falar de novo só desse problema. Perfeito, nós vamos então estar conversando novamente, vamos ver como é que tá a sua agenda, né, Enio? Mas essa ouvinte, é muito difícil pra gente setorizar qual é o melhor alimento é aquele que você faz em casa e leva. Então, gente, lembra do que eu falo, da sacolinha térmica, cada um levando o seu lanchinho? Então, no fundo, é isso mesmo. Enio, super obrigada, como sempre, a sua disponibilidade. E estamos aí, né, Enio? Qualquer dúvida, o pessoal pode continuar ligando, pode mandar as questões, que aquelas que não respondemos, estaremos, assim, selecionando para o próximo programa. Sem dúvida. Eu agradeço estar presente no seu programa, que é excelente divulgação cultural e de apoio à nossa população, que é importante. Amém, amém. Bom, meus queridos e queridas, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.
confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Um trono de graça, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te, confiantemente alcançarás misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna, pois nosso Rei tem penetrado o céu, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Um trono de graça, onde tu pode se achegar confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Um trono de graça, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te, confiantemente alcançarás misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna, pois nosso Rei tem penetrado o céu, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Um trono de graça, um trono de graça, onde tu podes se achegar confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Trono de graça, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te, confiantemente alcançarás misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna.